Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Arminda Augusto, gerente de produtos e relações institucionais aqui do Grupo Tribuna, e a gente está em mais um encontro do projeto A Região em Pauta, um projeto que já existe desde 2016 e que se propõe todos os meses a trazer um tema diferente e trazer aqui para vocês. Desde o ano passado, com o início da pandemia, os nossos encontros deixaram de ser presenciais e passaram a ser virtuais. E este é o terceiro encontro desse ano 2021. E o tema não poderia ser diferente. A gente tem tentado alinhar os temas ao momento em que a gente está vivendo, né, o país e o mundo todo, tentando alinhar esses temas para que eles tenham alguma interface, alguma relação com a pandemia do coronavírus. E como a gente está falando de pandemia, a gente está falando de economia, a gente está falando de impacto na atividade econômica, a gente está falando de emprego também. Então, o tema desse terceiro, A Região em Pauta de 2021, é mercado de trabalho. A gente vai passar um vídeo para vocês agora, rapidamente, só para contextualizar e mostrar alguns números, mostrar um desenho bastante rápido do cenário aqui na nossa região. A gente volta já já. No ano de 2020, nós começamos o ano muito bem. Em janeiro e fevereiro, nós tivemos aproximadamente 4 mil novas vagas admitidas dentro da cidade de Santos. Porém, em março, com a pandemia, o ano começou, obviamente, a ir mal. Em abril, as empresas começaram a entrar num modo onde parecia que a demissão era a única solução e começaram a demitir muito. Todo ano de 2019 fizemos em torno de 300, 350 seguros-desempregos. Já no ano de 2020 foram mais de 1.000. Em abril passamos desses 300, somente num mês. Ou seja, as empresas começaram a demitir em massa com medo de não conseguirem pagar as contas. Já para o final do ano, inverteu. As empresas começaram a contratar novamente. E fechamos o ano com uma variação absoluta de 5.500 vagas a menos no mercado. A nossa expectativa até é que seria maior. A pandemia do novo coronavírus impactou fortemente o mercado de trabalho. Postos foram encerrados, profissionais que estavam consolidados em suas funções precisaram incorporar outras funções para sobreviver em meio ao fechamento de negócios e redução da atividade econômica. Só em Santos, mais de 45 mil postos de trabalho foram encerrados em 2020, dos quais a maioria formada por homens, com ensino médio completo, entre 30 e 39 anos. 2021 dá sinais de melhora, um resultado que pode estar atrelado ao avanço da vacinação. Mas qual o perfil que melhor se encaixa nesse novo mercado? Onde haverá mais oportunidades depois da pandemia? O Grupo Tribuna traz os melhores especialistas para desenhar e debater esse cenário. A Região em Pauta, a Tribuna. Patrocínio Ecovias e Só Bloco. Realização Grupo Tribuna. Muito bem, o tema está posto e assim agora eu trago aqui os nossos convidados de hoje, Guilherme Filgueiras. Guilherme Filgueiras, ele é gerente executivo do Page Group, é administrador de empresas. Page Group, que é uma plataforma grande de recolocação profissional, de recrutamento enfim, de mercado de trabalho de uma maneira em geral. E trago também o Ricardo Pupo Largueza, que é empresário, sócio de uma empresa, T2S, e professor da FATEC de Santos e Praia Grande. A gente apresentou uns dados nesse vídeo inicial, que são dados de Santos, que pegam 2020 e um pouco de 2021. Embora a gente não tenha dados de toda a Baixada, Santos serve de modelo, é a cidade maior, é onde tem o maior número de habitantes e é também onde tem o maior número de ofertas de emprego. Então,
acredito que a gente trazendo Santos como termômetro, a análise desses dados deve servir para a gente estender a análise de toda a Baixada. Eu começo com o Guilherme Filgueiras. Guilherme, primeiro, se você quiser rapidamente falar o que é o PageGroup, né? Embora seja uma plataforma já bastante antiga, eu acho que para o nosso internauta vale uma explicação rápida. E eu faço aqui uma provocação, né? Eu queria que você desenhasse o que foi esse cenário pandêmico aí 2020, pegando esse comecinho de 2021, áreas mais impactadas, onde se perdeu mais vagas de emprego, também onde se está recontratando eventualmente, quais foram as atividades que foram relativamente preservadas. Então, muito obrigada pela sua participação, boa noite. Lembrando que o Guilherme é santista. Boa, Arminda. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, respondendo de uma forma objetiva, o PageGroup é uma das maiores empresas no mundo aí de recrutamento e seleção especializada. A gente está aqui no Brasil desde 2000 e a gente recruta de uma forma direcionada e realmente especializada, desde um analista até um presidente de uma empresa. Então, para explicar de uma forma mais generalizada, é isso que a gente faz no dia a dia, tá? Falando um pouco sobre a pandemia, né, todo mundo foi pego de surpresa. Com certeza, no começo da pandemia, que a maioria das pessoas e os executivos também não acreditavam que a pandemia duraria tanto tempo. Acho que todo mundo ficou com um pouco dessa sensação, né, que seriam 2 semanas, 3 semanas. Ninguém imaginou que depois de 1 ano a gente estaria todo mundo em casa. Então, por isso até que no vídeo que a gente passou anteriormente, quando ele traz ali a situação de abril, por aí maio, foi quando realmente a gente teve uma constatação de que ela veio para ficar, né, infelizmente. Mais do que a gente imaginava. E essa falta de previsibilidade, tanto do empreendedor quanto do executivo em si, de uma empresa, fez com que todo mundo fique retraído, né? Fica insegura a situação, então ninguém toma uma decisão, e nesse momento de segurança, a estratégia vai ser sempre se defender. Então, naturalmente, isso reduziu os investimentos no país, reduziu a contratação de pessoas, teve redução de quadro de funcionários. Isso tudo foi impactado num primeiro momento, naqueles 3 primeiros meses de pandemia em si, inevitável pela essa falta de previsibilidade do que ia ser o negócio, e os mercados mais impactados, com certeza, foram aqueles que ou não puderam operar, ou aquelas grandes indústrias que dependiam de grandes investimentos para conseguir continuar a sua operação. Então, e na contrapartida, tudo aquilo que era essencial continuou contratando e, pelo contrário, surfou uma onda que nem vinha surfando nos últimos anos devido à pandemia. Então, trazendo um exemplo de mercados que conseguiram ir bem, parte de alimentos, logística foi uma área que também cresceu bastante, tecnologia, seja ela voltada para o consumidor final ou para a própria empresa que ainda não estava digitalizada naquele momento. Então, esses 3, o varejo também de alguma forma, mas é um varejo mais alimentar, trazendo para um lado mais supermercado, esse tipo de operação que realmente surfou uma onda diferenciada e cresceu até na pandemia, né? Pegando pelos clientes da Page, que a gente tem pelo Brasil inteiro, eu sou responsável por São Paulo e a Baixada Santista está dentro do meu escopo também, sem dúvida foi onde a gente percebeu algumas posições demandadas ainda, frente a outras que a gente viu posições sendo congeladas ou até mesmo colocada, a gente não vai seguir com essa contratação nesse momento. Então, esse foi um pouco do termômetro do que a gente sentiu ali, e as posições, como o vender estava um pouco mais complicado e delicado naquele primeiro momento, as empresas se concentraram bastante em qualificar ainda mais a sua parte de operações, digamos assim. Então, as posições bem demandadas foram posições de logística, posições de compras, posições de engenharia para as indústrias, melhoria contínua, toda essa parte de processos, posições em tecnologia, e aí das mais variadas, que tecnologia é um segmento que independe um pouco de crise ou não, ele vem sempre numa inovação muito constante, e isso acaba não impactando tanto o mundo de candidatos em si. E a gente percebeu que no final do ano passado e o comecinho desse ano, o que aconteceu, e aí acho que todo mundo percebeu um pouco disso também nas posições e na própria economia, tanto o empreendedor quanto o executivo, ele já tinha a previsibilidade que eu falei que ele não teve naquele começo. Então, por mais difícil que fosse a situação, ele já sabia quais medidas ele tinha que tomar, quais cuidados teriam que ser tomados, como ele vai direcionar o negócio dele, então não impactou tanto. Por isso que a gente vê uma retomada importante, agora principalmente no começo desse ano, a gente passando por um dos momentos mais complicados, talvez não o mais complicado da pandemia em si,
e a gente vê o mercado operando de uma forma muito diferente do que foi no ano passado, né? Então, as empresas mais maduras, procurando profissionais que também tenham essa capacidade de se adaptar ao novo normal, que todo mundo fala, para poder seguir com a empresa, com a operação, crescimento e tudo mais, né? A economia não pode parar. De alguma forma, tudo isso tem que se reinventar para continuar prosperando. Então, fazendo um resumo de uma forma durante a pandemia, o que a gente percebe agora, ainda na pandemia, mas já visualizando ali o pós-pandemia, é isso que a gente tem percebido. Legal, obrigada, Guilherme. Lembrando aos internautas que estão assistindo a gente, que a gente tem aqui 2 bons profissionais, né, especializados aí nessa área de mercado de trabalho. Estão chegando aqui várias colocações já. Quem quiser fazer uma pergunta também, quem tiver alguma dúvida ou orientação mesmo, eu acho que essa é a oportunidade. Eu passo agora a palavra para o Ricardo, que é empresário, né, sócio de uma empresa justamente de tecnologia, principalmente na área de Porto, e é professor na FATEC Santos e FATEC Praia Grande. Ricardo, o Guilherme falou de uma área em especial que foi uma área menos impactada, que é a área de tecnologia. Conversando um pouco com os assessores lá da sua empresa, parece que na empresa que você é sócio, houve inclusive contratação de profissionais e mais demanda por parte daqueles que contratam a empresa de vocês, ou seja, é fato, né? Cresceu o movimento para quem precisa de tecnologia para operar, é isso mesmo? Boa noite. É isso mesmo, Arminda. Boa noite, Guilherme, boa noite aos internautas e obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. E é exatamente isso que aconteceu. Eu tenho o privilégio de estar presente tanto na academia como professor, quanto no mercado, atuando pela T2S. Na academia eu leciono justamente disciplinas voltadas para a área de análise e desenvolvimento de sistemas, e na T2S a gente trabalha com desenvolvimento de sistemas para o setor portuário. Então a gente acabou, sem querer, obviamente, ficando numa posição muito privilegiada, porque nós atendemos o setor de logística portuária. O setor de logística portuária não pôde parar, ele continuou trabalhando, e na verdade ele teve até um impulsionamento em função da pandemia, porque a logística ela foi fundamental para manter os comércios funcionando, né? Muitos comércios que eram presenciais, de repente, começaram a trabalhar com e-commerce, né? Então, isso impulsionou o setor logístico, que por consequência, precisou demais da TI nesse processo. Então, as empresas já vinham passando por um processo que a gente vem chamando de transformação digital, que é quando ela começa a enxergar e adaptar os processos dela para se comunicar com os clientes, os parceiros e todos os envolvidos por meio digitais e para informatizar os seus processos. De repente, teve uma aceleração nesse processo de informação digital, porque as empresas passaram a precisar cada vez mais da TI, que virou um baita aliado nessa pandemia. Os funcionários todos passando a trabalhar remotamente, dependendo de sistemas, dependendo de comunicação cada vez mais ágil, e a gente acabou tendo uma demanda muito maior do que esperado, né? Então, só para exemplificar, aqui na T2S a gente teve um aumento de 54% de clientes. Tivemos no ano de 2020 61,5% a mais de projetos, nosso faturamento dobrou, e a gente não conseguiu aumentar o número de colaboradores na mesma proporção, a gente aumentou só em 20%. Então, essa disparidade é justamente em função de não encontrarmos no mercado mão de obra já qualificada. Então, nós tivemos que realmente usar a criatividade para poder atender toda essa demanda com menos pessoal. Deixa eu fazer uma intervenção que depois eu acabo esquecendo. Você falou que não conseguiu encontrar no mercado profissionais que dessem conta desse aumento aí de 54% na demanda. Se a gente puder abrir e fechar um parênteses, que tipo de profissional vocês estavam procurando e não acharam? O profissional da área de TI. Desenvolvedor. Okay, engenheiro? Programador, analista de sistemas em geral, né? Tem tem vários subtítulos dentro, né? Várias categorias diferentes, às vezes muda até em função do próprio projeto. Mas, em geral, programador e analista de sistema. Nós acabamos tendo que reinventar aqui os processos para poder atender essa demanda com menos pessoas, né? Com menos profissionais, porque a gente teve e continua tendo dificuldade para encontrar profissional. Inclusive, chegamos a mudar os nossos processos de seleção
num primeiro momento, com um processo seletivo diferenciado. A gente chegou a mudar por 2 vezes a forma como a gente avalia os candidatos para ganhar agilidade, também em função porque os processos começaram a ser remotos, e hoje a gente faz um processo seletivo que envolve uma etapa de qualificação, justamente porque a gente sentiu que precisa preparar um pouco esse profissional antes de poder absorver ele. E cada vez mais pegando profissionais da base, que ainda não possuem uma experiência profissional comprovada, uma vez que tem um déficit muito grande, né? Existe uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, chama Brascom. Ela fez uma pesquisa tentando projetar a quantidade de novas vagas que o mercado vai demandar por meio dos seus próprios associados. Então, ela chegou numa projeção de que até 2024, 420 mil novas vagas vão ser criadas, né? Então, até lá, estima-se que 150 mil não serão preenchidas, né? As instituições formam, em geral, hoje 46 mil pessoas, então a gente vai ter um déficit de 24 mil especialistas por ano. Então, as instituições de ensino já sabem disso, já estão trabalhando para aumentar a oferta de cursos. Na FATEC Santos mesmo, vai abrir um curso novo lá de Ciências de Dados. Nós temos já 2 cursos de TI lá na FATEC Santos, um na FATEC Praia Grande, mas as instituições em geral, elas sabem disso e elas estão procurando aumentar essa oferta. A nossa área, né, a área de TI, dado que a gente vê dos outros setores, que realmente estão sofrendo bastante com a crise, isso passa completamente longe da TI. No nosso setor, a gente vê uma pujança muito grande, né? A demanda por projetos simplesmente aumentou muito com essa questão da pandemia. Inclusive, você está aí na área de Porto agora, né? Porque a gente está ouvindo o trem passar aí. O Porto não para, o trem tá passando aqui, tá apitando. Olá. É verdade. Guilherme, embora a Page Group ela atue aí no Brasil inteiro, a gente trouxe no começo dados aqui de Santos. E eu queria que, dentro do seu espectro de conhecimento, você ajudasse a gente a entender esses dados. O Ricardo Serra, que foi o rapaz que apresentou o vídeo inicial do Centro Público de Emprego aqui em Santos, ele trouxe dados interessantes. Então, 2020, entre vagas geradas e vagas encerradas, o saldo foi negativo, 5.567 empregos a menos. Isso a gente fala de carteira assinada, tá? E aí o dado que eu queria que você ajudasse a gente a entender é esse aqui. A maior parte das dispensas aconteceu entre 30 e 39 anos. A maior parte das dispensas aconteceu com o público masculino e a maior parte das dispensas aconteceu com quem tem ensino médio completo. Não que as vagas de ensino superior não tenham sido atingidas. A gente tem esse dado aqui, superior completo, 6.807, superior incompleto, 2.209. Só que quando você fala em ensino médio completo, que é aquele colegial básico, né, de quem não foi para um curso técnico ou para um ensino superior, é um número muito maior, 26.861. É muito disparo em relação às outras categorias. A gente consegue dar alguma interpretação de por que se encerrou mais vaga de ensino médio, por que se encerrou mais vaga nessa faixa etária, né, de 30 a 39 anos? Olha, acho que não tem como a gente ter uma resposta talvez tão concreta, né? Teria que analisar uma série de dados aí para a gente poder ter uma análise um pouco mais completa em cima disso. Mas, sem dúvida, as áreas que mais tiveram desligamentos também deviam ser as áreas mais inchadas, onde tinha o maior número de profissionais. Então, naturalmente, uma decisão também, quando vem cortar gastos, e aquele receio que eu trouxe para vocês no começo da conversa aqui, a gente vai cortando alguns pontos, quando a gente vai subindo o nível, naturalmente o número de pessoas é menor, então os desligamentos também são menores. A questão masculina ou da idade, acho que tem que analisar setor a setor para ver se foi uma característica realmente para que merece ter um entendimento melhor, ou se foi uma questão mercadológica, né? Ou seja, naquele segmento, realmente onde tem um número maior de profissionais, pode ter até essa idade ser realmente o range dos profissionais ao qual eles contratam, e que isso acabou gerando esse impacto maior, né? Então, mas uma coisa que eu queria contribuir até, que eu ouvi o Ricardo falando, e eu super concordo com os pontos que ele trouxe, é uma realidade do Brasil, né? Não só aqui de Santos, mas talvez até do mundo, eu me arriscaria a dizer, essa demanda.
É mundial, Exato. com certeza. Exato, e assim, aí fazendo um mix um pouco dessa tua pergunta, né, do porquê dos ligamentos e tudo mais, eu acho que dá para a gente trazer um pouco do que hoje, por exemplo, o Ricardo, até como um empreendedor, um executivo do mercado, quando a gente busca, né, acho que mais do que o conhecimento técnico, é uma habilidade humana, né, é uma competência comportamental. Então, até trazendo alguns números para vocês, 90% das pessoas que se matriculam em algum tipo de curso online e tudo mais, eles não finalizam o curso. E um pouquinho mais de 60% não dá nem o primeiro clique no material ao qual ele comprou. Então, isso mostra para a gente e traz um input para a gente muito significativo que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com o certificado, né, com o carimbo ali, homologando um conhecimento técnico nem tão absorvido assim, mas esquecendo de uma teoria até bem antiga que as pessoas falam bastante e trazem, né, que assim, o treinamento, né, no caso o curso, ele não te garante o conhecimento e o conhecimento não te garante o resultado. E hoje, independente da função ao qual você atua, seja ela números ou não, front office ou back office, que seja onde esse profissional está situado dentro da empresa hoje, você é medido pelo resultado que você gera. Então, se a gente for pegar esse tipo de resultado, por mais uma formação técnica que esse profissional vai ter, que muitas vezes, por exemplo, em TI é essencial que ele tenha o conhecimento, mas mais do que isso, o que faz com que esse profissional cresça, permaneça na companhia e tudo mais, é aquele que tem competências diferentes, que é a atitude, é a vontade de fazer, é o ser o curioso. Eu brinco que é o fazer o que ninguém quer fazer, isso é ser diferente, isso é mostrar vontade de fazer, ter esse olhar mesmo de querer do dono desse negócio, não é o meu emprego, né? É o meu trabalho, aqui é onde eu tô, onde eu vou fazer as coisas acontecerem. Então, esse tipo de característica hoje, ela é bem avaliada pelos empregadores em qualquer posição que você esteja. Só para fazer um paradoxo sobre o que você me perguntou também, Arminda. Legal, você falou da questão, você falou que 90% das pessoas que se matriculam em algum curso online não concluem, e um pouco mais de 60% sequer dão o primeiro clique. E aí você fala, isso mostra que elas estão preocupadas lá em fazer, em ter o certificado, mas não naquilo que, na competência que o curso vai dar. Mas para você conseguir o certificado, você tem que baixar as aulas, você tem que frequentar virtualmente essa programação, né? Como é que você vai ter depois o certificado? Sem dúvida, é por isso que eu quis trazer no intuito, assim, o quanto as pessoas se preocupam, às vezes, com a iniciativa de fazer, isso mostra até uma competência aí comportamental, né, iniciativa de iniciar um trabalho, mas não tem a motivação ou foco para encerrar ele. E isso em qualquer função que você atua hoje, é muito importante que você tenha esse início, meio e fim. Fazendo um paralelo aqui, Arminda, que acho que pode ajudar a contextualizar nesse sentido, hoje no Brasil, 3% da população fala inglês fluente. Só que 3%. O Brasil... 3%. Só que o Brasil hoje é o país que mais oferece e tem alunos cursando inglês. Então, assim, é muito engraçado isso, né? Como a pessoa, ela faz o curso, ela faz o inglês e tudo mais, só que ela não traz aquilo para um aprendizado realmente consolidado. Ela não vê o resultado, entendeu? Ela treina na aula, ela busca o conhecimento com o professor, mas ela não entrega o resultado. Então, as pessoas, mais uma vez, fazem ali, né, o curso ou se esforçam e tudo mais, só que você tem que, assim, de alguma forma, o investimento de tempo e até financeiro que você está fazendo deve ser valorizado por você, em primeiro lugar, né? Não para botar num currículo, mas que esse conhecimento seja absorvido também, né? Lá na Page Group, a gente tem, antes de fazer a minha pergunta, tem um internauta aqui nos acompanhando, qualificado aqui, o Maxwell Rodrigues, trabalha com a gente aqui, e ele fala o seguinte: Essential Skills é algo que torna-se fundamental em novas posições do mercado moderno. Depois, se o Ricardo quiser comentar alguma coisa sobre isso, mas, Guilherme, o que eu ia falar é o seguinte, você falou uma coisa muito interessante, que são das competências humanas, até das competências que fogem à questão técnica. Digamos que eu vou lá na Page Group e vou procurar uma vaga, ou então você me encaminha para uma empresa que demandou algum tipo de função, enfim. E eu apresento um leque de 15 certificados. A empresa vai checar o meu conhecimento naqueles certificados, ou se eventualmente eu não tiver certificado nenhum, ou tiver pouquíssimos certificados, mas eu vou para a entrevista de emprego,
aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de DNA, de competência humana, isso você entende que isso vai ser mais valorizado pelo empregador, pelo RH da empresa? E que tipo de competências são essas? É trabalhar em equipe? É ser proativo? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ótimo. Dependendo da função, sim. A tua competência humana, ela pode ser mais importante do que o teu histórico acadêmico em si, o teu conhecimento técnico, né, digamos. É claro que dependendo da função, não tem como, por melhor pessoa que você seja, você precisa de um conhecimento técnico para poder executar aquilo. E isso é avaliado sim em sala de entrevista. As empresas e as consultorias, muitas delas também fazem esse check se realmente a sua graduação é válida. Então, acho que isso é importante também. Tem gente que não completou o curso e coloca como graduado. Tudo isso vai ser averiguado no momento de uma contratação. E durante a entrevista, eu diria que hoje em dia, uma entrevista de 1 hora, ela é por volta de 25 minutos por aí na parte técnica e os outros 35 minutos comportamental. E até tem muito candidato, quando eu entrevisto, ele pergunta, né? Pô, eu fui bem? Você me dá algum feedback sobre a minha entrevista? E eu sempre brinco falando, você foi você? Se você foi você, tá ótimo, porque a empresa tem que contratar quem você é, né? Não quem você está fazendo aqui ou se comportando daquela forma na entrevista, porque depois, na hora que entrar, o Ricardo, que é empreendedor, deve saber disso, depois que entrou aquele cara fantástico na entrevista, acaba não sendo aquela pessoa fantástica no dia a dia. E não tem que ter essa preocupação, assim, sabe? Do ser perfeito para aquela empresa. Você tem que ser você, com as tuas habilidades, com a tua forma de ser, porque se a empresa contratar quem você é, você vai ser muito mais feliz, você vai desempenhar um bom trabalho, obstáculos, dificuldades vão ter em qualquer empresa que você trabalhar. Então, acho que tudo isso é fundamental na hora da tua contratação. Se a gente for falar de características... Pode falar, Ricardo. Então, inclusive, eu gostaria até de complementar, aproveitando o teu comentário, durante o processo seletivo, não adianta nada você ser um ator ou uma atriz, porque você pode ser que crie uma expectativa tão alta que logo no começo das suas atividades, você até acabe criando uma visão ruim sobre a sua pessoa, porque você cria uma expectativa tão alta, tão falsa, que logo no começo já se percebe isso e você acaba perdendo um pouco a credibilidade, né? Não interessa ser um ator e uma atriz na hora da entrevista, realmente você tem que ser você mesmo, né? Com certeza. Legal. Fala, pode falar. Armina, não só para te trazer aqui de forma resumida, algumas daquelas que eu entendo que são as principais características aí que você me perguntou. Primeira delas, sim. E fundamental, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, entender os pontos que você precisa se desenvolver, onde você não vai bem, onde você vai muito bem. E nesse ponto eu sempre falo, tem muita gente se preocupando em melhorar aquilo que você não faz bem. Só que se na sua função o que você não faz bem não te atrapalha, se preocupe em melhorar o que você já faz bem, entendeu? Porque eu acho que isso é um ponto importante também. Você não precisa ser perfeito, né? Nota 10 em tudo. Se na tua função, por exemplo, não exige um cara muito organizado, não se preocupe em ficar todo o tempo ali, como eu posso melhorar minha organização, porque o teu dia a dia não exige isso. Então isso pode ser uma coisa que você vai fazendo aos poucos e, é outro conhecimento que você precisa se desenvolver, foca naquilo que você já é bom e seja o melhor. E não deixa que o que você não vai tão bem impacte no teu resultado. Um outro ponto é a atitude. Eu acho que isso muita gente fala e pouca gente tem. É importante que você tenha atitude para resolver problemas, para tomar frente de uma situação, para o que for ali dentro da tua responsabilidade, a atitude é muito valorizada. E um último ponto que eu queria trazer também como uma característica é a adaptabilidade. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente tem como diferencial de ser humano, que é a nossa capacidade de se adaptar, mas a gente vê pouco hoje dentro do mundo profissional, né? Assim, algumas pessoas um pouco mais resistentes a uma mudança, a algum ambiente diferente, é algo que a gente percebe que as pessoas ainda não desenvolvem de uma maneira tão profunda como deveria, porque a gente se adapta facilmente. E a gente tem o Ricardo aqui, ou então o segmento dele que é TI, que a capacidade de se adaptar ela é constante. O amanhã para o TI, o de hoje já é o velho de amanhã, né, Ricardo? Sim, não, eu comento sempre isso com meus alunos, né? O que eles estão aprendendo em sala de aula já vai estar obsoleto assim que eles receberem o diploma, né? É muito rápido. E na área de desenvolvimento de sistemas, a gente lida muito com essa questão da adaptabilidade, porque sempre existe muita resistência.
que toda implantação de um novo sistema envolve sempre muita resistência, justamente por esse medo de mudar. E geralmente essa mudança é sempre para melhor, mas mesmo assim, isso sempre tem que ser muito bem trabalhado pelos departamentos de TI durante o processo de implantação de um novo sistema por causa disso, né? Esse medo de mudança acaba criando uma resistência mesmo. Ricardo, tem uma colocação aqui do Rodrigo Lopes Salgado. O Maxwell fez também uma observação ali interessante que eu já vou colocar já, mas o Rodrigo, ele fala o seguinte: comentem sobre a paixão, ele põe entre aspas, sobre a paixão por tecnologia versus paixão por resultado. Uma coisa está ligada à outra, a tecnologia sempre traz um resultado mais eficiente, mais rápido, com menos pessoas, mais assertivo, ou nem sempre? Também não sei se é isso que ele quer dizer, mas é o que me intui que ele está falando sobre isso. Antes de mais nada, um abraço para o Maxwell e para o Rodrigo. O que o Rodrigo está querendo dizer é que existe sim uma correlação, né, entre a tecnologia e o resultado, é claro, mas muitas vezes a gente brinca aqui dentro da T2S que existe um chavão aí, uma máxima das empresas de TI, que procura sempre profissionais apaixonados por tecnologia. Aqui dentro a gente brinca, não, você não tem que ser apaixonado por tecnologia, você tem que ser apaixonado por resolver problema das pessoas, e não pela tecnologia. A tecnologia é só um meio. Então, desde que você não ultrapasse esse limiar de colocar a tecnologia à frente do resultado, você vai se dar bem. Você não pode nunca colocar a tecnologia à frente do resultado. Tem muitas coisas que são melhor resolvidas com folha de papel escrita, né, com uma planilha do Excel, ao invés de um sistema que pode custar mais caro, que pode levar mais tempo, que pode não ser necessário, ou mesmo coisas que podem ser resolvidas com um processo manual, em que você registra as coisas em papel. Então, o ponto aí do Rodrigo é super importante, e é esse, de nunca deixar a tecnologia sobrepor o resultado que você quer conquistar, né? Acho que é esse o ponto. E lembrando o que o Maxwell colocou, ele colocou um negócio interessante. Lá no começo ele comentou que as habilidades essenciais. É um negócio que também que a gente comenta que é mais fácil você ensinar habilidade ou desenvolver a habilidade de alguém que já tem uma boa postura profissional do que você tentar ensinar a postura profissional para quem tem a habilidade, né? Então... Explica direito isso. Você falou rápido demais. Como todo mundo sabe, tecnologia fala rápido demais. Às vezes, um profissional que ele tem uma boa postura, que ele tem bons valores, é mais fácil ensinar uma habilidade ou desenvolver nele uma habilidade do que um profissional que tem a habilidade, que ele conhece a técnica, mas ele não tem bons valores, ele não tem uma boa postura profissional. Então, é aquela questão do básico, né? Ele tem que ter o básico e um bom fundamento, tanto para competências pessoais, quanto para habilidades técnicas também. Acho que foi esse o ponto aí do Maxwell. Perfeito. Antes da gente colocar uma outra questão aqui do Maxwell, a gente vai passar um outro vídeo que conversa um pouco com isso tudo que a gente está falando e bastante sobre uma área que nem sempre as pessoas olham, que é a área de porto. A gente tem um vídeo bem curtinho para colocar sobre isso. Olha, se eu pudesse dar um conselho durante agora esse período ocioso que você está na sua casa, o conselho que eu daria é: busque qualificação profissional, mas não qualquer qualificação profissional. Você tem que buscar aquela que melhor lhe enquadra, né? Não adianta você querer fazer algo que você não tem a menor vocação, mas também aquela em que o mercado está precisando. Ou seja, não adianta você correr e fazer qualquer cursinho por aí. Você tem que ver o que o mercado precisa e, mediante o que o mercado está precisando, você buscar, obviamente, a qualificação em cima disso. Nós temos aqui o Porto de Santos. Só para vocês terem uma ideia, o Porto de Santos hoje tem mais de 31 mil pessoas trabalhando somente no KNAI de transporte e logística, enquanto que todo o comércio de Santos tem 28.262 pessoas trabalhando. Então, por aqui a gente já começa a entender aonde você pode buscar a qualificação. Eu buscaria atender o Porto, dentro daquilo que eu sei fazer, me qualificaria para atender o Porto. Eu posso ter um comércio? Lógico que posso. Só que vou ter qual tipo de comércio? Na pandemia, as pessoas não saem. Não adianta você querer, neste momento, abrir uma loja de roupa. Mas e uma loja de EPI?
Então, essas coisas a gente tem que ponderar e muito. Não adianta fazer qualquer curso. Sair correndo não adianta. Pegue o porto como referência, veja as empresas que orbitam o porto em si e dentro destas empresas você vai encontrar um espaço. Pense, não saia fazendo qualquer coisa por aí para não perder seu tempo. O Ricardo, ele dá vários recados aí nessa fala, e eu queria que o seu xará, o Ricardo Largueza, comentasse um pouco, você que atua diretamente na área de porto, há um inconsciente coletivo, né? Há uma ideia de que, no porto, o que eu vou fazer no porto, né? O porto é de estivador, o porto é de operador de empilhadeira, o porto é de conferente, né? O porto é um universo de atividades, um universo de profissões. De repente não está no teu radar, né, Ricardo, de você ir buscar uma vaga lá, mas pode ser que lá tenha, assim, uma oportunidade de reinserção. Que atividades você destacaria, Ricardo, tendo ou não tendo relação com a tecnologia, mas que estão ligadas à área portuária e que pode ser, sim, uma oportunidade de recolocação? Olha, eu acho que praticamente todas. Inclusive, eu segui já esse conselho do meu xará muito antes dele dá-lo, né? Porque por volta de 2009, a T2S ela foi fundada porque eu e os meus sócios na época, nós preguiça, nós somos santistas, queríamos continuar aqui em Santos, não queríamos subir a serra para trabalhar, passar o tempo no fretado e coisa e tal. Então a gente decidiu criar uma empresa de TI para poder desenvolver o negócio aqui na região. E a nossa aptidão econômica é o porto, né? Então, lá por volta de 2009, a T2S já vinha atendendo o porto desde 2004, com TI, que é um exemplo parecido com o que o meu xará comentou, né? Que é ele deu um exemplo de confecção. A gente fez isso com TI, quer dizer, se existe o porto, se o porto é um setor pujante da nossa economia, ele deve consumir TI. A gente, desde 2004, já atendia o porto com TI, e em 2009 a gente decidiu, escuta, vamos começar a atuar só no setor portuário. E de lá para cá, inclusive, a partir do momento que a gente fez isso, a gente acabou se tornando uma referência nacional. Hoje nós atendemos os principais terminais de contêineres aí do Brasil, e a gente começou atendendo só aqui o Porto de Santos, né? Então, uma vez que você resolve atender, seja lá qual for o produto, nesse setor, você acaba desenvolvendo um nicho e ganhando expertise nessa área, né? E serve para tudo. O porto ele consome de tudo, desde papel até TI, né? Então, o fornecedor de qualquer tipo de material ele pode atender o porto. O exemplo do Ricardo Serra foi muito bom, né? Uma empresa uma confecção ou uma empresa que trabalha com comercialização de roupas, de repente começar a comercializar uniformes e equipamentos de segurança para o porto, passa a ser um nicho bom, porque a nossa região ela é movimentada basicamente pela indústria portuária, né? Perfeito. O Maxwell virou fã aqui do Região em Pauta, e ele faz uma colocação interessante aqui que vai ao encontro do que você falou, Ricardo. O mercado está concorrendo com mão de obra especializada. Nossa região corre o risco de colapsar pela falta dessa mão de obra em tecnologia. Os outros setores estão demandando muito essa mão de obra. Ricardo, você sofre para achar essa mão de obra? Você já falou um pouco no começo aqui que você não conseguiu ocupar todas as vagas que a própria T2S abriu, né? Vocês tiveram que improvisar lá. Então, você acha que pode sim colapsar, porque também não é só o porto que demanda tecnologia, né? Educação, saúde, enfim, tudo, né? Exatamente, né? A pandemia, todos os setores que tiveram o privilégio de continuar produzindo, eles precisaram da tecnologia para dar conta desse novo normal. Né, eles precisaram da tecnologia e demandaram muitos serviços e muita mão de obra. E o Maxwell tem toda a razão. Eu comentei já que a Brascom, ela tem um estudo que projeta um déficit de 24 mil especialistas por ano. E com certeza a nossa região acaba sofrendo bastante, porque nós ficamos muito perto de São Paulo, mas não só por causa disso. São Paulo é uma economia muito grande, né, que demanda muita mão de obra, tanto que eu dou aula desde 2002 e
desde 2002, o que eu mais vejo é a maioria dos profissionais que eu acabo ajudando a formar, subindo a serra para atuar na grande São Paulo, né? E então a gente com certeza acaba sofrendo muito por isso, mas agora, por causa da pandemia, não só para São Paulo. O setor de TI, ele já tinha uma cultura de trabalho remoto. Isso já existia. Nós mesmos aqui na T2S, a gente já praticava o trabalho remoto em circunstâncias, com alguma flexibilidade até, tanto que a gente nem teve dificuldade para entrar nesse novo modelo de trabalho. Mas hoje, o profissional de TI, ele acaba sendo um profissional requisitado pelo mundo todo, porque trabalhando remotamente, não interessa onde você está. E aí entra uma coisa que o Guilherme comentou, que é a deficiência do inglês. Fundamental o conhecimento em inglês para você poder pleitear essas novas vagas fora do país, que existem, tem diversos casos de empresa que estão vindo aqui buscar profissional, primeiro porque o profissional é muito criativo aqui no Brasil, então ele acaba sendo bastante valorizado, e segundo porque a nossa moeda está muito desvalorizada, então a nossa mão de obra acaba ficando muito mais barata para os países desenvolvidos. Então isso já acontece e a região com certeza acaba sofrendo com isso. Então, a gente tem que ser criativo, tem que tentar bolar meios de ser mais produtivos, bolar meios de ser mais eficientes, né? O setor de TI ele vem constantemente buscando isso. Por isso que o Guilherme até comentou que ele é muito volátil, esse setor, porque é o tempo inteiro. Nas aulas, semana passada, eu compartilho lá uma determinada ferramenta para a gente usar, e nessa semana já tem uma versão nova dela. Quase toda semana tem versões novas, as coisas saindo. O setor anda rearranjando bastante o seu esquema de trabalho no que diz respeito a cargos, para tentar ser mais ágil, tentar ser mais eficiente, mais produtivo, justamente porque a gente está o tempo inteiro precisando fazer mais com menos, né? Mas eu acho que o Maxwell tem toda a razão aí no comentário dele, e já tem projeções não muito otimistas nacionais, imagine então para a nossa região, né? Perfeito. Guilherme, tem uma colocação aqui muito interessante, eu acho que representa muitas outras pessoas que estão também nessa situação. É da Marcela Alves Correia. Ela diz o seguinte: gostaria de sugestão para saber o que fazer se ninguém chama porque não tenho experiência. E aí é o ponto que eu acho que muita gente está como ela. Tenho administração, MBA em gestão portuária, logística, infraestrutura e negócios, fora outros cursos em inglês. A falta de experiência é um impeditivo para essa pessoa ser empregada? Ser aceita? Olha, ao meu ver, eu não entendo isso como Depende da função a qual você vai atuar, né? Uma pessoa graduada, como ela trouxe uma série de formação, me estranha ela não participar, ou não, sei lá, fazer parte de algum tipo de processo seletivo, porque parece uma pessoa super bem qualificada, e a falta de experiência, ela não faz com que você não entre na empresa. Talvez você não vai entrar na posição que imediatamente você gostaria, porque a experiência pode ser importante, sim, para uma função. Então, você tem um período onde você vai ter que entrar, se provar, aprender algumas coisas ali específicas do trabalho ao qual você vai executar, que depois você vai somar esse teu aprendizado, esses teus cursos, a tua formação acadêmica, para aí sim você crescer dentro da empresa, assumir novas posições e tudo mais. Eu acho que uma coisa importante também que eu queria trazer, Arminda, com base em tudo que vocês falaram aqui, é justamente esse olhar também um pouco mais baseado no seu plano de carreira. Eu acho que o Ricardo, que trouxe no vídeo, ele traz um pouco disso também, né? O fazer por fazer, né? Quero fazer esse curso porque dizem que é uma boa. Isso tem a ver com o que você quer fazer? O Porto, claramente, vai ser um ponto importante para Santos. Cubatão tem diversas indústrias gigantescas, que é um outro polo econômico super importante da região. O que você quer, né, para a tua vida? Seja de uma posição mais de entrada ou chegar na primeira posição de uma empresa. Você tem que ter esse plano desenhado, né? Sempre que você desenha um trajeto para onde você vai, como você vai construindo isso ano a ano, isso com certeza te ajuda até saber se você está no plano certo, não? Ou então você tem que desviar a rota um pouquinho, um conhecimento novo que você precisa absorver. Então, acho que ter esse plano de carreira desenhado é importante. Voltando para a pergunta da Marcela, eu acho que também é tentar fazer uma reflexão, porque a falta de experiência com uma graduação tão bacana como ela apresentou para a gente,
não me parece muito coerente ali com a situação, né? Não com o que ela falou, mas de um processo seletivo, uma pessoa bem capacitada para fazer. Pedindo algum tipo de experiência, veio o input de que, poxa, é fundamental experiência para aquela função. O que tem em volta? Acho que o Ricardo trouxe um pouco disso também, falando de tecnologia, né? Não só a portuária, mas não só ali onde ele atua especificamente. Tenho certeza que ele é um cara que ele olha o todo, né? Onde ele pode contribuir com tecnologia, em todas as áreas. Poxa, para essa posição estão me pedindo uma experiência e eu quero muito atuar nessa função dentro dessa companhia, o que tem em volta dessa área que não exige essa experiência e eu posso entrar, mostrar o meu valor, o meu trabalho e aí sim eu chegar na posição que eu quero. Muitas vezes você não vai chegar naquela, o que você deseja de imediato, mas tem um caminho que você consegue construir para chegar lá. Então, isso é uma característica, uma qualidade também que você tem que ter, que eu brinco, que é não olhar a árvore, é tirar um pouco a visão e ver a floresta como um todo, entender o que está em volta daquilo e desenhar o teu plano, né? Meu plano de carreira. Quais são as principais empresas do setor, respondendo para a Marcela, dentro dessa função que você faz hoje, quais são as principais empresas que a gente tem na Baixada Santista hoje que demandam esse tipo de profissional, onde a sua função dentro dessa empresa será importante. Claramente, eles vão precisar de profissionais capacitados como você. Então, fazer esse estudo, esse mapeamento, trazer um pouco da vida profissional para a tua vida pessoal, isso te ajuda muito a ter o sucesso do que você busca. Guilherme, deixa eu aproveitar que você está com o microfone e fazer uma pergunta também. Às vezes a gente fica sabendo de jovens que, vou fazer direito, vou fazer administração, vou fazer, enfim, que são cursos em que o mercado já tem bastante gente, né? Já tem bastante advogado, já tem bastante administrador. Você diria que as oportunidades de emprego, elas estão cada vez mais nichadas? Ou seja, você vai fazer direito? Ok, mas qual área do direito você vai se especializar? E cada vez mais e mais precisa ter um conhecimento técnico, por exemplo, de direito marítimo, ou dentro do direito marítimo internacional. Enfim, eu estou chutando aqui, mas assim, para perguntar efetivamente se é importante para esse jovem que está saindo dos bancos escolares, das universidades, que ele busque saber qual é o nicho que está sendo valorizado ou qual é o nicho que tem menos profissionais. Você daria esse conselho a esse jovem? Sim, eu acho que você tem que levar em consideração não só a tua aptidão, né? Aquilo que eu gosto de fazer, então eu vou fazer um curso, porque esse é o primeiro ponto, que eu acho que é muito importante. Nunca vai fazer algo que você odeia, porque isso vai ser muito difícil e com certeza você não vai ser bem sucedido. Mas além de você ir para um curso que tem mais a ver com você, o que você gosta e tudo mais, é importante você fazer esse exercício lá na frente, né? Essa posição que eu estou pensando em estudar por 4, 5 anos, isso tem uma tendência positiva de desenvolvimento profissional das empresas e tudo mais? Pô, tem. Então, é uma profissão que você pode se especializar. Dependendo, mais uma vez, né? Acho que dependendo foi a palavra que eu mais falei, mas da área ao qual você vai recrutar, por exemplo, o direito, ele exige sim um conhecimento profundo e específico. Quando você traz o direito marítimo, ele exige sim um profissional extremamente capacitado para ser o melhor daquela função. Mas se você for para outras formações, outras graduações que você pode ter, eu diria até que é o contrário, Arminda. Hoje, as empresas têm valorizado mais do que aquele profissional que é graduado e, por exemplo, ele tem 2 MBAs, o cara é formado em economia, e ele tem 2 MBAs em finanças. Então, ou seja, ele tem um background acadêmico muito forte dentro dessa parte financeira. As empresas, às vezes, têm uma opção, eu prefiro aquela pessoa que fez uma pós, sei lá, aqui em Santos, uma em São Paulo, depois ele teve uma experiência lá no Nordeste e tudo mais, porque esse profissional é uma pessoa culturalmente e com conhecimento não só acadêmico, muito maior do que aquele que é muito especialista, entendeu? Perfeito, perfeito. E eu também já li, você falou sobre, ele foi fazer um trabalho lá no Nordeste, eu também já li sobre isso. As empresas normalmente valorizam, principalmente jovens que fizeram alguma atividade do terceiro setor, que se engajaram aí em alguma coisa envolvendo solidariedade e essas ações mais humanitárias. Isso é fato mesmo? Esse jovem, ele conta ponto para ele, digamos assim? Com certeza, e cada vez mais vai contar, né? Não, essa parte de diversidade, de inclusão, o olhar mais humano dessa pessoa, do ser humano em si, isso, sem dúvida nenhuma, é valorizado. Até porque isso mostra algumas características que você utiliza no dia a dia, mas você não percebe, que é praticar empatia, é ser uma pessoa colaborativa, é ser alguém que se preocupa com o todo, não só com você.
tudo isso demonstra, a partir do momento que você tem isso numa adolescência, por exemplo, ou num começo de vida adulta, isso mostra quem você é, porque você só faz isso nessa época porque você quer, né? Porque nessa época a gente só quer fazer o que quer. Então, isso mostra muito de quem você é como essência, dos teus valores, da tua educação, acho que de tudo isso, e as empresas também buscam trazer isso para dentro das corporações, né? Perfeito. Ricardo, tem uma pergunta aqui do Jefferson Pereira da Silva Tavares. Ele diz o seguinte: boa noite, faço análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC e tenho 36 anos. Há uma dificuldade maior para encontrar estágio para a minha faixa etária? É uma boa pergunta. Olha, nós tivemos experiências muito boas, muito positivas aqui na T2S de profissionais com uma faixa etária maior, que eram de outra área e resolveram mudar de área, né? Então, profissionais que entraram sem experiência técnica em TI, ou pouca experiência técnica, mas com uma grande vivência profissional, que acaba agregando bastante no que diz respeito a valores e cultura, né? Então, eu acredito que não, Jefferson. É claro que inevitavelmente pode acontecer de numa entrevista ou outra você receber uma negativa, mas não deixa isso criar um bloqueio, não. Eu acho que não é um caso geral, né? A gente sempre tem que aprender a lidar, né? A gente sempre vai ter respostas positivas e negativas, né? Mas eu não acredito que o mercado tenha esse tipo de preconceito no âmbito geral, não, né? Você pode encontrar isso vez ou outra, mas no geral o mercado está aberto, sim, ainda mais o mercado de TI que está carente, né? Muitas vezes a gente tem profissionais que são profissionais com uma boa bagagem técnica, com bom conhecimento técnico, mas sem experiência nenhuma, e às vezes esse profissional num time junto com alguém que tem mais vivência profissional, né, que tem menos experiência técnica, menos conhecimento técnico, mas tem uma experiência profissional maior, os dois juntos agregam muito valor um ao outro, né? Então, e a gente trabalha com times, com equipes, com colaboração, então, inevitavelmente, isso tende a ajudar, inclusive, né? No cenário atual, eu arrisco até dizer que é um ponto mais positivo do que negativo, viu? Perfeito. Ainda para você, Ricardo, acho que foi você que falou, Guilherme, que o inglês hoje não é mais um diferencial. O inglês é condição sine qua non, né? Não é, vou colocar que eu sei falar inglês. Não, você pressupõe-se que você tem que falar inglês. Então, além do inglês, que outras ferramentas ou que outro domínio de ferramentas da tecnologia também é o inglês, entendeu? Ou seja, você precisa saber mexer em Excel, você precisa saber mexer com essas ferramentas aqui de reunião virtual. Então, para quem está nos assistindo e não entende nada de tecnologia, o que é imprescindível para ele ser uma pessoa empregável nos tempos de hoje? Eu vou parafrasear o Guilherme, é a adaptabilidade. Você vê, nós estamos vivendo isso, né? Todos nós, de repente, precisamos aprender a virar youtuber, né? O negócio da pandemia, todo mundo começou, rapidamente teve que se adaptar a utilizar ferramentas remotas, inclusive as próprias ferramentas de comunicação remota, elas se desenvolveram no meio do caminho, então várias funcionalidades foram desenvolvidas durante esse processo, né? Então, o inglês e também, talvez, o espanhol, por causa da nossa posição aqui geográfica, principalmente quando quer desenvolver mercados aqui na América Latina, o nosso país é o único que fala português, né? Então, o espanhol passa a ser um diferencial grande também, junto com o inglês, embora o inglês ainda, eu acredito que seja o principal. Mas o domínio da ferramenta, eu acho que não está em conhecer a ferramenta A, B ou C, e sim em estar aberto a se adaptar e aprender rapidamente aquela ferramenta daquele momento. Porque as ferramentas... Que tipo de habilidade você diria que, assim, independentemente de qual ferramenta, mas você precisa saber, sei lá, editar vídeo, você precisa saber gravar um vídeo, você precisa saber marcar uma reunião pelo Microsoft Teams, né, que parece uma coisa tão elementar, mas tem muita gente que não sabe. É uma pergunta bem, assim, bem pequena, né? Mas é porque a gente deve ter todo tipo de internauta nos assistindo, e eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com isso, né? Com Zoom, com, enfim, Google Meets. Então, se você tivesse que dar aí 3 ou 4 dicas, não vá procurar saber sobre o quê?
Olha, dominar o Microsoft Teams, o Google Meet e o Zoom, que são as 3 plataformas de comunicação remota aqui que bombaram aí durante a pandemia e agora vão virar uma realidade do mercado. E as ferramentas de escritório, que é o Microsoft Office, o Word, Excel, PowerPoint, hoje, como nós trabalhamos remotamente, dominar o uso colaborativo delas online, eu acho que também é fundamental. Então, o Google tem uma suíte de colaboração também, que todo mundo já está muitas pessoas estão familiarizadas por causa do Gmail e do Google Docs, do Google Spreadsheet, que é a ferramenta de planilha e de documento online do Google. Aprender a trabalhar colaborativamente nessas plataformas, eu acho que é para qualquer área, né, para qualquer profissional, eu acho que é um diferencial importante, porque hoje em dia estamos todos remotos, não dá mais para ficar um do lado do outro comentando. Hoje em dia as ferramentas permitem que várias pessoas colaborem juntos no mesmo documento, um comenta, um escreve um comentário, o outro responde, e por ali a gente consegue se organizar. Perfeito. Eu acho que essas plataformas de colaboração acho que são fundamentais hoje para todas as profissões. Sobre isso, a Renata Frausch, ela coloca aqui uma pergunta, né? Entender machine learning é essencial para a atualização dos profissionais de todas as áreas de atuação? Isso fica para você também, Ricardo. Explica um pouco o que é machine learning para quem está assistindo. Machine learning é o termo que se popularizou para inteligência artificial, né? Então, machine learning é um processo pela qual você, ao invés de programar uma máquina para fazer alguma coisa, você programa ela para aprender a fazer alguma coisa e continuar aprendendo a fazer aquela coisa sempre com mais eficiência. Então, isso é mais uma coisa que está mais voltada para as áreas de TI. Então, as áreas de TI, hoje em dia, estão se debruçando sobre isso e estão procurando criar ferramentas inteligentes utilizando esse conceito de machine learning. Mas, em geral, as outras áreas, elas vão usar essas ferramentas para melhorar os processos dela, mas de maneira mais indireta, né? Então, não acredito que as outras áreas precisam aprender, por exemplo, a especificar uma rotina de aprendizagem de máquina para resolver qualquer problema de processo. Isso é uma coisa mais inerente aos departamentos de TI mesmo. Nós vamos acabar usando, acho que a aplicação mais evidente do machine learning são esses chatbots, né? Esses chats virtuais, que é um robozinho que está conversando contigo, pelo menos para resolver os problemas mais essenciais no atendimento ao usuário e tal, para ganhar escala. Legal, Guilherme, a gente daqui a pouco já vai caminhando para o final e tem muitas colocações, muitas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme, ainda voltando na questão da idade, e aí pegando como recorte esses dados aqui que o Ricardo Serra nos trouxe de Santos, né, de 30 a 39 anos, a maior parte dos demitidos do ano passado tinha entre 30 e 39 anos. Normalmente a questão da idade, e aí mais para 39, né, até caindo aí para os 40, 45, é um fator impeditivo ou também não tem sido? Depende da qualificação desse profissional. Ao meu ver, não tem sido. Acho que isso, há muito tempo atrás, claro, uma situação ou outra você pode se deparar com esse tipo de situação, mas hoje em dia eu não vejo mais as empresas desqualificando alguém pela idade, né? Ou então entendendo que essa pessoa não vai ter algum tipo de conhecimento ou habilidade para exercer aquela função. Esse pré-julgamento hoje, eu não vejo mais, né? Existem até processos sendo feitos às cegas, né? Então, você não sabe quem você vai entrevistar, não vê o currículo da pessoa, você entrevista, qualifica ali tecnicamente a parte comportamental e contrata, justamente para evitar esse tipo de julgamento ou de discriminação. Importante também trazer que as empresas estão cada vez mais contratando pelo seu talento, né? Então, assim, dentro do teu conhecimento técnico, mas qual que é o seu talento? Eu consigo programar em diversas linguagens de programação, trazendo para o mundo de TI, por exemplo. Pô, isso é um cara diferente, consegue fazer isso por várias horas sem se confundir na linguagem e tudo mais. Poxa, bacana. Às vezes, para uma empresa, isso nem é tão diferencial, mas para outra é necessária essa capacidade, esse talento. Então, excluindo essas coisas de uma formação numa faculdade X ou Y, ou 3, 4 formações, idade, essas coisas, minorias, não, assim, isso não tenho mais visto nem acompanhado. O que eu ia trazer até que tem a ver com o que você me perguntou, que isso é independente da idade, e até fazendo um paralelo com o que o Ricardo trouxe,
a gente tem brincado, né, ultimamente, que nós somos os aplicativos, né? As pessoas, os candidatos, os profissionais hoje do mercado é como se fosse um aplicativo, que a gente tem que estar em constante atualização, e toda vez que a gente realmente atualizar, você tem que trazer algum tipo de melhoria, seja você arrumar aqueles problemas que você tinha no passado, ou realmente novas habilidades. Eu acho que a gente, se um aplicativo é assim, né, é assim que ele cresce, ele se desenvolve, isso é um paralelo do que como é a nossa vida profissional também, né? A gente tem que estar sempre analisando, recebendo as orientações dos líderes ou dos profissionais de mercado, ou até mesmo numa entrevista do que talvez não foi tão bom, algum erro que você tenha cometido, aprender com aquilo, evoluir, né? E dali para frente até trazer novas versões, novas habilidades, conhecimento e tudo mais para somar dentro do teu perfil. A gente falou bastante de tecnologia e também bastante porque o Ricardo está aqui, e eu fiz questão de trazer alguém de tecnologia porque a gente caminha dentro dessa nuvem, né? Mas eu queria, Guilherme, que você falasse lá, né, na Page Group de outras áreas que também, a saúde, por exemplo, a área de saúde, que foi uma área bastante valorizada na pandemia, você falou da gastronomia, né? Eu queria, agora que a gente está realmente caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouco sobre que tipos dentro da gastronomia e dentro da saúde, por exemplo, que tipo de postos têm sido abertos dentro dessas áreas? Ou de outra que você lembre, assim, também, claro, que não diga respeito necessariamente à tecnologia. Sim. Bom, isso é importante você entender quais segmentos são essenciais e continuam trabalhando e operando dentro da pandemia. Isso, sem dúvida, vai te abrir oportunidades. Importante também você avaliar se isso não é algo momentâneo, porque se você pensa nessa carreira para você se desenvolver, você não pode ir numa empresa que nesse momento está bem e que depois da pandemia talvez não vai ter o tamanho da operação que você gostaria. Hoje, qualquer talento ele é valorizado, entendeu? Então, assim, seja dentro do turismo hoje, o que você, eu sempre falo, né? O que você como cliente hoje sente falta, seja de um atendimento comercial ou de uma parte operacional. Se você atua nesse setor, o que você gostaria de praticar de forma diferente? Então, sem dúvida, hoje, quando a gente fala dos restaurantes, que muitos fecharam, mas estão operando de uma forma de delivery, né? Sem dúvida, essas empresas também precisam de bons profissionais, quem tem, mas assim, é aquilo que eu sempre falo, eu até vou fazer uma correlação, um comentário que eu vi aqui, que daqui a pouco a gente vai ter que aprender a falar mandarim. Mandarim, E é verdade, a gente tem que ser diferente, né? Hoje, quantas pessoas falam mandarim? Hoje eu tenho certeza que deve ter alguma linguagem de programação ali, que se eu falar para o Ricardo que eu conheço 2 que manjam muito, ele fala contrato amanhã. Então, já assim, manda carteira de trabalho, manda Então, assim, o que hoje dentro da tua função, seja no turismo, seja na gastronomia, seja algum tipo de varejo, alguma outra empresa, né, o que permeia ali, digamos assim, não só o porto, né, mas o que envolve a Baixada Santista também como negócio. O que hoje você entende que tem uma demanda, porque toda pessoa tem essa capacidade de ter esse tipo de análise, a gente tem informação na internet, tem na televisão, tem no jornal, o Grupo Tribuna é referência dentro disso, então assim, buscar o conhecimento hoje, um pouco da economia, não é entender tecnicamente, só para que lado que as coisas estão caminhando, assistindo um próprio jornal hoje você consegue ter essa informação, entender aonde você está inserido dentro disso, qual a tua habilidade, né? Qual o teu conhecimento. Então, por exemplo, você é um cara que sempre gostou de gastronomia, tem uma formação, talvez nunca exerceu, e você se dedicou, fez mais cursos durante a pandemia, muita gente, né, se capacitou super dentro dessa pandemia hoje. Esse é o teu talento, esse é o teu diferencial, uma pessoa que veio do mundo corporativo para uma vida de um restaurante, da gastronomia, completamente diferente. Você traz a sua visão de engenheiro de um processo portuário para um processo dentro de um ambiente do turismo, de qualquer área que você vai. Então, é muito mais essa capacidade de você entender quem é você, do autoconhecimento que eu falei, desenhar qual que é o teu plano, as tuas habilidades, o teu talento e ir em busca do que você quer. Perfeito. A gente vai encerrando aqui. Isso que você falou, Guilherme, está bem afinado com o que o Sérgio Fang colocou aqui um pouco mais cedo. Uma alternativa é acelerar o funcionamento do Centro Tecnológico de Santos, integrando com toda a região metropolitana da Baixada Santista. Ele fala aqui da questão da tecnologia, mas você teve uma fala importante agora, que vamos ver aqui dentro do espaço geográfico da Baixada, quais são as demandas, o que é turismo, é gastronomia, é saúde, é mobilidade. Então, de repente, se houver essa conversa integrada, né, quais são as áreas de demanda aqui da região? O Sérgio fala da tecnologia, mas se houvesse essa conversa mais afinada de toda a região, talvez essa recolocação, você enxergar qual é o teu talento dentro desse cenário, ficasse um pouco mais fácil, né?
A gente tem um vídeo que a gente vai passar por final, mas antes de passar para o vídeo e depois a gente encerrar, eu queria duas coisas. Primeiro, agradecer muito a presença de vocês, eu acho que foi um bate-papo muito, muito bacana, muito bom. Mercado de trabalho, discutir sobre o mercado de trabalho é apontar caminhos, né, soluções, dar dicas, né, de repente alguém que está aqui nos assistindo teve algum insight, eu vou por aqui. Lembrar também que a gente tem a cobertura amanhã, mas a gente tem também um caderno especial que vai sair domingo que vem, aprofundando esse debate e dando muitas dicas. Mas eu queria que, rapidamente, o Ricardo e depois o Guilherme dessem um recado, né, para alguém que está nos assistindo e está desempregado, digamos que fosse eu estou desempregada, eu estou desesperançosa e eu quero saber por qual túnel, onde que eu vou achar a luz no fim do túnel. Então, Ricardo, depois Guilherme, se puder ser rápido, e aí a gente passa para o vídeo de encerramento, tá bom? Já agradeço mais uma vez a vocês dois. Bom, primeiro, foi um prazer, uma honra poder participar com vocês aqui. Como professor, obviamente, a melhor dica que eu posso dar é busque formação e, sobretudo, informação. Então, eu tenho o privilégio de lecionar na Faculdade de Tecnologia Rubens Lara e na Faculdade de Tecnologia de Praia Grande, que são duas faculdades públicas que são administradas pelo Centro Paula Souza, o governo do estado, que também possuem as ETECs. Aqui na região da Baixada Santista, nós possuímos praticamente uma ETEC em cada cidade, com inúmeros cursos, não só na área de TI, mas a FATEC Rubens Lara, por exemplo, tem o curso de gestão portuária, tem o curso de logística, tem o curso de gestão empresarial, FATEC Praia Grande tem comércio exterior, de gestão empresarial também, fora os cursos de sistemas na internet, de análise de tudo de graça, né, Ricardo? Todos os cursos gratuitos, cursos universitários, cursos de graduação, e as ETECs com os cursos técnicos, né? Então, busque formação, busque informação, qualifique-se e se apresente para o mercado. Então, procure participar de eventos, desenvolver relacionamento, porque isso também é fundamental. Procure estar nesse nicho para poder compartilhar o seu expertise, seu currículo, etc. Então, acho que a melhor dica é buscar a formação mesmo. Perfeito. Guilherme? Bom, Ricardo, acho que deu o recado. Concordo super com ele. O que eu acrescentaria seria a persistência e a disciplina. Se você for, assim, junto com essa informação que são fundamentais aí para você ter sucesso no que você vai fazer, se você reparar as pessoas que você tem como referência, sem dúvida, elas foram persistentes no que elas queriam e tiveram disciplina para ir do começo ao fim do objetivo que eles queriam traçar. No começo é mais difícil, gente. Eu sei, em alguns momentos também a gente parte para o desespero e sai fazendo de tudo um pouco. Mas é justamente nessa hora que você tem que parar, planejar o que você vai fazer e atuar de uma forma direcionada no teu objetivo, naquilo que você quer, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Perfeito, muito Quero obrigada. agradecer também, Arminda, perdão, mas eu não agradeci. Obrigado, Ricardo, foi um prazer estar aqui trocando contigo. Arminda, Grupo Tribuna também, um prazer aqui, eu que sou de Santos, santista, estou muito feliz aqui em participar e agregar também. Legal, muito obrigada, viu? Eu espero que a gente tenha outros encontros aí para estender esse assunto. A gente tem agora um vídeo de encerramento e depois a gente encerra o nosso bate-papo. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente aqui e convido a acompanhar domingo que vem na internet e no jornal impresso um caderno especial sobre tudo isso. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Para você que está procurando uma vaga de emprego, procure o posto de atendimento ao trabalhador do seu município. Aqui na cidade de Santos, o Centro Público de Emprego e Trabalho fica na Rua Amador Bueno, 249. Você que já é cadastrado no Centro Público de Emprego, pode ligar, mandar um e-mail que nós imprimimos o QR Code e você pode se candidatar às vagas de emprego através do aplicativo Cine Fácil. Simples, você não precisa mais ir na fila e ficar, enfim, gerando mais problemas com essa pandemia. Da sua própria casa, você consegue fazer o seu registro na sua candidatura de vaga de emprego, ok? Não se esqueça, sempre deixe o seu telefone atualizado. Hoje, boa parte das entrevistas estão sendo feitas pelo WhatsApp. Então, se você não tiver um WhatsApp ou não tiver com um telefone capaz para isso, veja um vizinho, um amigo, um familiar, ok? Não se esqueça, hein? Sempre atualize o seu número.
A região em pauta, a tribuna. Patrocínio Ecovias e Só Bloco. Realização Grupo Tribuna.